e a todas. Para quem não teve cá ontem, bom dia, serão bem-vindos. Para quem teve cá ontem, enfim, já nasceu um pouco. Só contextualizar, o meu nome é Georg Dutschka. Eu estou aqui basicamente, ou seja, com 3 funções, passa a termo. Portanto, eu sou diretor do Centro de Investigação na Atlântica, sou um dos fundadores do Happiness Works com o Guilherme Novaes Monteiro e criámos também há pouco tempo com o Júlio, que vocês vão vê-lo daqui um bocadinho, o Júlio Garcia Del Junco, em que criámos uma associação, são 27 universidades em 15 países, em que fazemos trabalho de investigação aplicada que possa contribuir para minimizar a fome e a pobreza em países da Ibero-América. Porquê que eu digo isto? Porque basicamente este tema do que é a felicidade organizacional é um tema que nós gostamos muito, ou seja, que investigamos há cerca de 7 anos este tema, e é um tema que tem aqui vários chapéus, não é? Ou seja, quando se fala de organização, fala-se de empresas, fala-se de cidades e comunidades, e na medida em que, se conseguirmos que haja mais pessoas ou mais turistas a visitar uma cidade, essa é mais sustentável, e na medida em que consigamos ter comunidades menos pobres, naturalmente gera consumo também, não é? E de maneira que este tema da felicidade é um tema, enfim, muito abrangente, e o que nós pensámos fazer, quando pensámos nesta conferência, basicamente foi conseguir partilhar aqui um bocado do todo, ou seja, que é pegar no que mais se investiga na Europa sobre este tema, e por isso convidámos pessoas de vários países, para de vários países, mas depois com casos concretos de aplicação na vida real e prática, não é? De maneira que o que vamos ter aqui hoje, durante o dia todo, é exatamente isso, que é, vamos ter um conjunto de pessoas que investigam sobre o tema, mas depois casos concretos de aplicação em negócio, ou seja, nas empresas, como é que isso traduz em mais produtividade, um ponto. 2, quando falamos de cidades, e vamos ter casos interessantes sobre cidades que já fizemos aqui, sim, em Portugal, como é que isso traduz em mais riqueza na cidade, ou seja, cidades mais sustentáveis, né? E depois, também, em comunidades concretas, como é que se traduz em mais consumo em pequenas comunidades e como é que isso provoca mais felicidade. De maneira que o tema é felicidade organizacional, nestes 3 contextos, empresa, cidades e comunidades, e pegar no que se faz a investigação e depois como é que isso se põe na prática em casos reais, sendo que há uma diferença, na nossa opinião, entre ser um tema giro ou ser um tema relevante. Nós gostamos disto, está bem? Achamos giro, divertimos imenso, investigamos, de maneira que somos felizes com isto, mas se a gente não é suficiente porque no fim tem que trazer rentabilidade, não é? E de maneira que esse é o foco, não é? E é isso que nós gostamos de partilhar hoje, que é como é que isto no fim se traduz em mais rentabilidade nestas 3 perspectivas também. De maneira que hoje, como é que o dia está organizado, só para nos enquadrarmos? Eu diria que há aqui 3, 4 grandes blocos de temas de conhecimento. Este que vamos agora falar, portanto, que envolve happiness, depois casos concretos de sucesso da ILT e da Bresimar, de maneira que é mostrar, ou seja, como é que nós construímos este modelo de felicidade organizacional, como é que aplicamos as organizações, como é que medimos, né? E como é que relacionamos com produtividade, e depois casos concretos de empresas que têm entrado nestes projetos connosco e como é que eles realmente implementam isto na prática, basicamente é o tema 1. A seguir, vamos perceber como é que estilos de liderança influenciam a felicidade organizacional e como é que se traduz mais produtividade, com 2 pessoas, com o Júlio e com o João Pedro, mais ou menos casos concretos. À tarde temos a Helena Marujo e o Carlos, né, que falam sobre temas mais de saúde pública. Depois o Álvaro Dias e a Isabel Costa da Teixeira Duarte, né, em que vamos mostrar um modelo que construímos para perceber como é que temos pessoas felizes em cidades e em lugares também, depois casos concretos também. Eu diria que depois vamos acabar o dia de uma forma fascinante e assustadora, se quiserem, está bem? No bom sentido, está bem? Depende da perspectiva, que é assim, fascinante como negócio e assustadora como pessoas, está bem? Ou seja, nós temos um projeto muito interessante de Big Data, ou seja, que é, o que nós fazemos é, temos um parceiro sul-africano, é a Brands Eye, com quem trabalhamos, temos vários casos já feitos também, em Portugal e fora de Portugal, no que é sentiment analysis, ou seja, como é que conseguimos perceber com o que é genuinamente colocado na net, Instagram, Facebook e por aí fora, como é que daí se tira informação para negócio, ou seja, sentimentos que genuinamente são postos online, por todos nós, e a partir de como é que isso permite trabalhar a informação de gestão para criar negócio nas marcas também. Não é que é fascinante, é um tema fascinante, está bem? Ou seja, fascinante para as organizações, que é realmente novo, não é? E é genuíno. É um bocadinho assustador, porque no fim nós sabemos tudo o que se passa na net, não é? Ou seja, entramos no vosso Facebook, no vosso Instagram, sempre pelo news e tudo isso. Mas pelo Colin, enfim, o nosso colega sul-africano vai explicar-vos melhor como é que isto se faz, não é? Com casos reais também, não é? Mas acho que é um dia interessante, espero que gostem, está bem? E pronto. Tendo dito isto, basicamente,
Estou a falar sobre o projeto Happiness Works. Este Happiness é um projeto que começámos em 2011. Comecei eu, começou o Guilherme Navarro Monteiro da Horta, do CAP também. Desde 2011, enfim, que temos um conjunto de parceiros interessantes também. Ou seja, quando começámos com este tema, falámos a exame, e exames são um tema interessante, quando associou-se logo a nós. São portugueses, são pessoas que estão bem, de maneira que é um tema que desde 2011 investigamos com uma rede basicamente de empresas, né, que nos têm ajudado tão bem, né? E começámos este tema em 2011, começámos por uma razão, que é porque na altura havia, só explicar que isto no princípio foi um projeto puramente académico, está bem? Ou seja, começámos porque havia um conjunto de diretores gerais, recursos humanos, pessoas que gerem pessoas, que tinham alguma curiosidade em saber o que é isto ter pessoas felizes nas organizações. Assim começou isto em 2011. Na altura falaram connosco, nós estávamos curiosos do tema e resolvemos investigar. E começou como um projeto de investigação, basicamente, na universidade, em que o problema de base, quando se investiga, temos um problema para investigar, senão não passa disso. O problema de base era como é que conseguimos que as pessoas trabalhem de forma feliz. E fizemos-o porque, na altura, como digo, havia um conjunto de empresas, diretores gerais e recursos humanos que tinham curiosidade de saber o que é isto de ter pessoas felizes nas organizações. Quando começámos com isto em 2011, era um tema um bocado esotérico, está bem? Ou seja, chegavam às empresas, que olhar para nós, né? Isso serve para quê? Né? De maneira que foi um desbravar. Hoje é um tema interessantíssimo, estudado, né? Em que conseguimos provar, como vamos mostrar, que realmente isso traz mais positividade, né? Mas em 2011 começámos assim. E quando em 2011 começámos, o primeiro que se faz é perceber se já há trabalhos feitos sobre este tema. Isto, a ProQuest é uma base de dados de artigos académicos, basicamente. E reparem que aqui em baixo tem as décadas, 30, 40, 50, por aí fora, e depois tem o número de artigos publicados em revistas científicas sobre este tema. E reparem que até a década de 80 ninguém fala sobre isto, é um tema, enfim, não era estudado sequer na universidade, não é? Sendo que a partir de 90 disparou e hoje é um tema que é estudado, realmente. Mas isto significa que, ou seja, hoje é um tema relevante no que é o mundo académico, ou seja, há interesse em investigar sobre este tema, quando há umas décadas não existia, e como tal o mundo académico é um tema que é reconhecidamente importante. Mas o nosso espírito, como vos disse, não é nós somos académicos, mas também estamos num negócio, não é? De maneira que, quando se investiga, tem que ser rico, naturalmente, tem que trazer resultados para as organizações, porque senão é giro, mas não é relevante. De maneira que, quando estamos a falar sobre este tema, falámos com diretores gerais, recursos humanos, porque se realmente é um tema giro ou se é um tema relevante. Não é? As pessoas achavam o tema interessante, importantíssimo, e mais ânimo nos deu quando vimos Harvard, por exemplo, em 2013, que dedicou toda uma edição a este tema. De maneira que quando uma Harvard Business põe isto numa edição completa é porque é relevante, claramente. 2, quando uma exame pega nisto e acompanha desde o início é porque é relevante também em Portugal. De maneira que é importante estes dois slides porque justifica que é um tema importante para a perspectiva académica, mas também é um tema muito relevante para a perspectiva organizacional. E por isso, por esta razão, achámos que valia a pena investigar. Outra questão que nos colocavam é, mas o que é isto ser feliz? Ou seja, já temos modelos que medem satisfação, engagement, motivação, porque é mais uma, que é uma questão relevante também, não é? De maneira que, o que aprendemos ao ler, enfim, o que há feito sobre este tema, percebemos que este conceito de felicidade tem muito mais abrangente, ou seja, é um construto que envolve o estar satisfeito, estar motivado, o estar envolvido, então ele tem muito mais abrangente do que apenas um dos outros três. De maneira que é um conjunto dos três, basicamente, e por isso é um construto mais abrangente e por isso é relevante investigá-lo também. De maneira que, pegando nestes três pontos, que é importante que é, ou seja, há relevância e há interesse do ponto de vista académico, 2, há relevância e há interesse do ponto de vista profissional, né? E 3, consegue-se justificar o porquê, então com base nisto vale a pena investigar e trabalhar. E com isto começámos em 2011. Depois, quando queremos medir alguma coisa, temos de saber como é que a medimos, ou seja, temos de saber quais são as variáveis que realmente dão origem a esse modelo, a ser feliz, né? E o primeiro passo que nós demos foi exatamente perceber quais são as variáveis que permitem medir o que é ser feliz numa organização. Porque nós podemos trabalhar com opinião e com factos. Opiniões todos temos, factos temos que os provar. Não é? É uma diferença grande. E de maneira que o primeiro que fizemos foi procurar as variáveis que dão origem ao ser feliz numa organização. E em 2011 entrevistámos 1000 profissionais em Portugal, em que lhe fizemos 6 perguntas. As 2 primeiras não serviram para nada, depois já digo para que fizemos, está bem? De maneira que perguntar-lhe, primeiro, entre 1 e 7 se é feliz, depois o que necessita para ser feliz, como pessoa. A seguir perguntámos, entre 1 e 7,
se é feliz na organização para onde trabalha, e assim o que necessita para ser feliz na organização, e depois, entre 1 e 7, se é feliz na função que desempenha, e o que necessita para ser feliz na função. Nós somos gestores, não somos psicólogos. De maneira que a primeira questão, que é se é feliz e porque é feliz, não a trabalhamos. Apenas colocámos para enfocar a mente quem responde em felicidade. Ou seja, porque se eu perguntar a aquele de vocês assim, de surpresa, olha, é feliz onde trabalha? Diga lá, e porquê que é feliz? Não é? Uma pergunta estranha, não é? De maneira que, ao fazer o primeiro, enfocar a mente em perguntar se é feliz, enfocámos a mente quem responde em felicidade, basicamente. E a seguir trabalhámos o que queríamos, que é a organização em função. Isto porque também diz a teoria e a prática que eu sou um personal feliz se for feliz na organização e na função. Ou seja, se for feliz onde estou e com o que faço. De maneira que estas dimensões são importantes. E de maneira que, como vos dizia, em 2011 entrevistámos 1000 profissionais com estas perguntas e, com base nas respostas que obtivemos, encontramos cerca de 1500 citações. Citações é referências, não é? Ao ser feliz na organização e cerca de 1000 no que é ser feliz na função. E em 2011 o trabalho que fizemos foi basicamente perceber as razões e criar dimensões. Não é? De maneira que, com esta análise, basicamente com esta análise de conteúdo, permitiu-nos chegar a 9 dimensões que caracterizam o que é ser feliz na organização e 10 o que é ser feliz na função. Depois também é interessante verem que o que está aqui sim é as dimensões encontradas em 2011. E reparem que é relevante que a remuneração vale cerca de 12%, não mais do que isso. Ou seja, como é que isto foi feito? Das 1500 citações no que é ser feliz na organização, apenas 12% dessas 1500 citações referiam-se a questões financeiras. Tudo o resto, não. Naturalmente que estamos a falar de pessoas que têm o mínimo para viver com dignidade. Obviamente, se não tiver dinheiro, tem que ganhar. Portanto, isso é óbvio, está bem? Agora, sabemos é que se eu tiver o mínimo para viver com dignidade, depois que a dignidade será diferente para cada um de nós, naturalmente, mas, então, o dinheiro vale 12%. Significa que há 88% de razões que não têm a ver com o dinheiro. Isso é importante porque, quando trabalhamos nas organizações, em empresas, ou seja, há um conjunto de ações que podem ser feitas que não têm a ver com mais dinheiro. E vai ver para a frente que tem a ver com cultura, tem a ver com liderança, não necessariamente com razões financeiras. Já vamos ver isso depois também. De maneira que estas dimensões foram aquelas que encontrávamos em 2011 e que nos permitiram começar a criar um modelo que meça o que é ser feliz numa organização. O mesmo para a função também. Estas foram, com base naquelas 1000 citações que encontramos, foram referidas o que é ser feliz na função que desempenho. Estas são as dimensões que foram encontradas em 2011 também. E mais uma vez, reparem que ou seja, a dimensão de dinheiro é uma dimensão que vale pouco. Ou seja, vale aqui cerca de 10%, ou contribuem em apenas 10% para que eu seja feliz na função de desempenho. Ou seja, há 90% de razões que não têm a ver com dinheiro. De maneira que, não me querendo repetir, mas, no fim, mais uma vez também aqui sim, há um conjunto de variáveis que podem ser trabalhadas nas empresas, não têm a ver com dinheiro e claramente fazem com que eu me sinta mais feliz onde trabalho. 2011. Agora, como vos disse, isto foi análise, pelo menos, foi uma análise de conteúdo, está bem? Ou seja, não aplicámos nenhum método estatístico, na altura não era suposto, foi apenas para encontrar variáveis. Né? Depois, de 2011 para cá, nós todos aplicamos isto, já com mais detalhe. Neste momento temos 12.000 respostas acumuladas em Portugal, mais algumas em Espanha, no Brasil e no Peru, também agora começar também. Temos cerca de 150 organizações que já entraram neste projeto connosco, e de maneira que isso permite a dimensão para trabalhar estatisticamente os dados, que é importante. De maneira que, não querendo amassar, enfim, não vou aqui passar assim nenhuma, não vou entrar em detalhe, mas para dizer que, trabalhando os dados, no fim, então falando com modelos de equações estruturais, conseguimos ter modelos. Ou seja, que é, conseguimos provar estatisticamente, e não apenas com análise de conteúdo, que o modelo funciona. De maneira que conseguimos provar que aquelas variáveis todas se agregam em fatores que, por sua vez, se agregam num fator único, que é ser feliz na organização. Ou seja, estatisticamente conseguimos demonstrar que o modelo existe, é importante. Seja na organização, seja para a função também. Isto é fundamental pelo seguinte, porque quando se fazem diagnósticos organizacionais, mais uma vez, ou fazemos com opinião ou fazemos com factos, que é totalmente diferente. De maneira que nós conseguimos provar que, se as organizações trabalharem estas variáveis, as pessoas são mais felizes na organização ou na função, porque conseguimos prová-lo. E com isto estamos descansados quando aplicamos e quando propomos modelos. Naturalmente que esta é a parte académica do projeto, está bem? De maneira, justificámos o modelo, publicámos o modelo, podemos publicar várias revistas, conferências por aí fora, de maneira que temos um modelo que é robusto
e que é justificado estatisticamente e cientificamente. Agora, como é que isto foi na prática, não é? Até agora, sim senhor, temos um modelo construído, fantástico, agora como é que pomos isto na prática, como é que garantimos que isto funciona? Nós, em 2011, quando começámos o projeto, pensámos e fazemos que todos os anos aplicamos este questionário em Portugal, entre janeiro e abril de cada ano fazemos isto, e depois publicamos no exame na edição de junho. De maneira que temos aqui um acumulado basicamente de quase 5 anos, este é o tempo de começar agora, em que, como vos dizia, no acumulado temos sempre cerca de 12 mil respostas acumuladas, mais ou menos. Aquela é a evolução de respostas, de maneira que tem vindo a crescer também. O crescer é interessante, ou seja, o crescer de respostas tem duas razões de ser, não é? Um, naturalmente, que é o maior interesse que há das organizações e pessoas neste tipo de análise, que hoje, claramente, há um interesse grande nas empresas, das pessoas em participar, não é? E, normalmente, uma visibilidade que o tema tem, de maneira que temos vindo a crescer o número de respostas que temos tido, anualmente, e, ao fazer desta forma, conseguimos ter, enfim, ou seja, amostras robustas e conseguimos falar de uma forma sobre o tema também, não é? E depois, naturalmente, que, também, além de, enfim, isto é um projeto, está bem? Portanto, temos vindo a desenvolver um conjunto de trabalhos de tese de mestrado, tese de doutoramento também sobre isto, de maneira que, ou seja, conseguimos basicamente expandir do que é conhecimento e cruzar, enfim, com N conceitos novos que já mostro a seguir, não é? De maneira que, desde 2012 fazemos isto, em 2017 estamos a conseguir fazer também, este ano começámos agora, e de maneira que um projeto tem andado. Depois, são algumas empresas onde já aplicámos também este projeto, enfim, temos aqui hoje duas delas, a ILT e a Bresimar, enfim, são empresas que entram sempre nestes projetos e ganharam nos últimos 2 anos, são duas empresas claramente felizes, né? E assim vamos explicar o porquê, né? Isso que é interessante também, tá? E de maneira que é interessante todo o projeto porque tem a ver com pessoas, com organizações, né? Temos um caso muito engraçado, enfim, no Brasil, né? A Polícia Federal, né? Que não é fácil, né? É muito giro, né? É giríssimo, um projeto mesmo engraçado. Na polícia temos a avaliar de baixo até acima. Ou seja o polícia que está na rua, seja, enfim, depois que é FIS e por aí fora também. Este é um projeto engraçado. E vai-nos permitir também que depois ter modelo, ou seja, este modelo fizemos para Portugal, portanto, em Portugal, mas hoje conseguimos depois testar o modelo em países diferentes, no Brasil, em Espanha, no Peru também, né? E também em setores de atividade diferentes, porque o modelo tem um modelo único, mas depois pode diferenciar-se em função de diferentes setores de atividade também. Depois, nós quando medimos o que é ser feliz numa organização, medimos com escalas entre 1 e 5, em que 1 sou totalmente infeliz, 5 sou totalmente feliz. De maneira que, reparem que, portanto, nós temos aqui desde 2012, eu vou usar uma expressão que não é minha, está bem? Uma expressão da Joana Madeira, que é da Exame, foi ela que usou esta expressão quando começou a escrever sobre este tema, que é, somos quase felizes, não é? Tá? E reparem que entre 1 e 5, em Portugal, os personagens são quase felizes, 3.8. Há aqui um tema interessante, que é, reparem ali em 2014, ali uma baixa, está bem? Nós fazemos isto sempre entre janeiro e abril de cada ano. E em 2014, se bem se recordam, foi o ano em que houve um grande aumento de impostos. Ou seja, foi em janeiro, fevereiro. E claramente refletiu-se claramente nas expectativas das pessoas. Né? De maneira que essa foi a razão pela qual 2014 ali um volume um pouquinho mais baixo, né? Mas depois estabilizou aqui nos 3.8. Agora, o que é interessante? É que, como vos disse, nós medimos o ser feliz na organização, o ser feliz na função. E até hoje nunca falhou, está bem? Nunca. Que é, as pessoas estão a ser mais felizes na função de desempenho do que na organização onde estão. Em 12 mil respostas que temos, nunca foi ao contrário, não é? O que é interessante. Quando fizemos isso em 2000 pela primeira vez, achámos estranho e fomos perceber o porquê, não é? Isto é uma razão, pelo menos o que as pessoas nos dizem é que é assim, eu tenho gostado do que faço. Eu até posso não gostar de onde estou, não é? O que é mau. Agora, se eu não gosto do que faço, é um problema. Não é? De maneira que, nem que esteja fechadinho no meu cantinho a fazer o que gosto, agora tenho gostado do que faço. E isto é um tema interessante que é, há daqui algumas lições a tirar, não é? Que é, ou seja, o que é que as organizações têm que fazer para que assim não seja, não é? Mas apenas com o facto que claramente as pessoas vão ser mais felizes da função do que na organização, mesmo no todo. Depois, não entrando tanto aqui sobre as dimensões, estas são as dimensões que medem o ser feliz na organização em Portugal. Quando olho para este gráfico, há sempre duas formas de olhar, que é o que está feito ou o que não está feito, que é mais interessante. De maneira que, reparem que, quando estamos a falar de escalas entre 1 e 5, na prática, cada dimensão pode chegar ao 5, é isso que eu vou falar.
De maneira que reparem que em Portugal há muito para fazer ainda, que é interessante. Ou seja, a dimensão menos avaliada, que é a remuneração, naturalmente, é mal menos expectável, mas em relação a todas as outras há imenso para fazer. Ou seja, se tiverem uma organização, é isso que é interessante, que é, podem olhar para tudo o que falta fazer e construir. Mais uma vez, como veem que há daqui há um conjunto de dimensões, um conjunto de ações variáveis que não têm a ver com dinheiro, têm a ver com culturas e lideranças. Né? De maneira que muitas vezes, e eu acho que há aqui dois exemplos interessantíssimos, da Hilton e da Brasimara, vão ver a seguir, né? São claramente organizações que trabalham muitíssimo bem estas dimensões que não têm a ver só com dinheiro, pelo contrário, né? E com isso têm organizações felizes e mais produtivas. Né? E assim já vou provar como é que isso reduz mais dinheiro para as organizações também, está bem? O mesmo na função, ou seja, os valores estão sempre mais altos, como veem, mas, sendo mais altos, ainda assim, algo que pode acontecer também pode ser feito também. Né? De maneira que a leitura é sempre o que é que não está feito, o que é que pode vir a ser feito. É o que se vê neste gráfico, basicamente. Depois, este é um gráfico que eu gosto como análise, está bem? Em particular. Reparem, o que é que isto diz? Diz que nós aqui segmentámos daqueles 12 mil profissionais, aqueles que se dizem felizes como profissionais e aqueles que se dizem não felizes como profissionais. De maneira que, a preto, os que são felizes, a vermelho, os que não são felizes como profissionais. E depois, segmentámos em 3 grandes dimensões, que é ser feliz na organização, ser feliz na função e ser feliz com a liderança que tenho. Como é que nós medimos isto, a liderança? Nós no questionário também, nós temos um outro projeto que é o Happy Boss. Depois está aqui um deles, o Pedro vai falar a seguir sobre isto. Mas nós todos os anos também perguntamos a estes 12 mil profissionais que respondem, diga-me lá o exemplo de um profissional que se sinta como sendo feliz. E também perguntamos no nosso survey, no nosso questionário, sempre, se considera o seu chefe como sendo um chefe que promove a felicidade na organização. E com isto conseguimos medir de alguma forma características de liderança que promovem ou não promovem a felicidade organizacional. E quando segmentamos isto desta forma, que é segmentando o que é organização, função e líder, vemos que no todo, quem não é feliz basicamente porque não é feliz na organização e com a sua liderança. Portanto, reparem, tem ali assim, ser feliz na organização, ser feliz na função e ser feliz com o líder ou a liderança que tenho. E reparem que o tal aí diz que seja os felizes, seja os não felizes, estão ali com 4.24 no que é ser feliz na função. Ou seja, são felizes na função, desempenham ambos. Agora, claramente que quem não é feliz como profissional não é feliz porque não se sente feliz na organização e não é feliz porque não se sente feliz com a liderança que tem. E de maneira que, este também é um tema interessante que temos de aprender também, que é, estes são os dois focos que se faz nas organizações, que é a organização como todo e a liderança que a organização tem ou que promove tão bem. De maneira que isto é uma aprendizagem interessante para tirar tão bem e para tomar decisões. Depois, enfim, este slide vou passar assim meio a correr, não é mais do que ver as dimensões por feliz ou não feliz. Portanto, como era expectável na organização, quem é feliz é sempre mais feliz em cada dimensão do que quem não é feliz, enfim, é expectável. Agora, é interessante que na função não se passa isso. Ou seja, quando me ser feliz na função, não há grandes diferenças entre quem não é feliz como profissional no todo e quem é feliz como profissional no todo também. Ou seja, de maneira que apenas reforçar o que nós vimos antes, que claramente que nas organizações em Portugal no todo, enfim, naturalmente não nas partes, mas no todo, os problemas que existem têm a ver com a organização e com a liderança, não com a função em si. Ok? Depois, também medimos o setor de atividade. Enfim, aqui não me vou alongar, né? Apenas é curioso, enfim, ou seja, é razoável, estamos em 2017, está bem? De maneira que o setor mais feliz era a construção imobiliária, e aqui há duas razões, há várias razões inclusive, né? Está bem? Há uma razão que tem a ver com a própria retoma, enfim, do mercado em si, imobiliário, portanto, naturalmente que as pessoas são mais felizes hoje do que estavam há 5 anos atrás, seguramente. E também há aqui um reflexo que é importante de algumas empresas que trabalham muitíssimo bem estes setores, né? De maneira que há dois efeitos, que é claramente uma retoma do mercado e as pessoas sendo mais felizes, mas também pelo facto de haver organizações que trabalham organizações nestas áreas trabalham muitíssimo bem este tema da felicidade e com tal reflexo depois no serem setores mais felizes. O Estado é o setor menos feliz, enfim, e tem várias razões, está bem? Tem a ver com, nós depois segmentamos isto por dimensão, etc, e de maneira que tem a ver com as questões de remuneração, tem a ver com... O Estado é curioso porque em todas as dimensões há potencial para trabalhar, não é? De maneira que mas é um setor menos feliz. Depois,
Também segmentamos por quem lidera e quem não lidera. Para diretores, entenda-se quem lidera, está bem? Ou seja, há aqui um conjunto de pessoas que lideram, que não são diretores, mas que lideram pessoas. Esse é o conceito, está bem? De maneira que, não sei se é expectável ou se não, mas, ou seja, quem é diretor ou quem tem mais cargos de chefia sente-se mais feliz do que quem não os tem. Agora, também aqui há um tema interessante. Reparem que, se virem, compararem, ou seja, as diferenças, os gaps, entre diretor e não diretor, reparem que ao longo do tempo tem vindo ou seja, o gap tem vindo a ser menor, não é? Que é interessante. E o que nós aprendemos também, e tentando perceber o porquê das coisas, é de que hoje, claramente, nas organizações, mas aquelas que nós conhecemos, há um muito maior cuidado em ter pessoas felizes, né? Ou seja, é algo que hoje se trabalha nas organizações, ou parte delas pelo menos, de maneira que, ao trabalhar nas organizações tudo isto, natural que esse gap se vai reduzindo, porque há um cuidado maior com as pessoas. E esta é uma razão pelas quais, né, esta diferença é cada vez menor, enfim, veremos este ano, mas essa é a principal razão. Depois, também medimos o que é engagement, enfim, não há uma tradução portuguesa, é compromisso, envolvido, né? Em brasileiro é engajado, né? Mas é sempre aquele termo difícil de dizer também, porque engagement é engagement e pronto. Mas, ou seja, também era expectável, naturalmente, que, ou seja, as organizações mais felizes depois se sentem mais comprometidas e mais envolvidas também, que é expectável, não é? E consegue perceber que assim o é, e que há uma relação grande, ou seja, nas organizações mais felizes as pessoas são mais comprometidas e mais envolvidas também, como era expectável. Depois, como é que isto traduz em dinheiro? Porque para uma organização é importante, mas no fim tem que ser rentável, senão é agir, mas não passa disso, não é? Até agora encontramos 3 métricas, não é? Ou seja, o nosso sonho é chegar a rentabilidade, ou EBITDA, ou resultado operacional, mas não é fácil porque há N variáveis que contribuem, não apenas as pessoas, e como tal, enfim, não conseguimos isolar tudo para chegar só a esta variável, não é? Mas, até agora encontramos 3, 2 delas que se traduzem em euros, direitinhos. Um é de que quem é mais feliz falta menos. Ou seja, quem é mais feliz falta em média menos 24%. Por razões que não têm a ver com a doença. Tá? Nós isolamos sempre, quando perguntamos faltou por doença, por gravidez ou outras razões, que não é uma das duas. De maneira que estes 24% são só aquelas pessoas que faltam, aquelas faltas por não doença e não gravidez. Portanto, faltas por outros motivos, não tem a ver com saúde, diria eu. De maneira que isto traduz em dinheiro. Eu li um artigo, penso que foi ao mesmo Expresso, muito interessante, em que alguém quantificava o custo de substituição de uma pessoa. Entende-se custo de substituição não só a contratação, a formação, né? O tempo para ser produtiva, né? E estimavam cerca de 8 mil euros a substituição de uma pessoa, enfim, depois varia por setor, enfim, varia por muitas razões, mas era um valor elevado, considerando este todo, está bem? A substituição, o treino e por aí fora. De maneira que quem está nas organizações sabe quanto é que custa substituir uma pessoa. De maneira que tudo isto traduz em euros e sabemos é que quem é mais feliz falta menos, 24%, ou seja, isto é dinheiro para uma organização. Também sabemos que quem é mais feliz tem menos de 38% de vontade de mudar de empresa. Ou seja, o que há pouco referi no custo da substituição é muito dinheiro. Não é? De maneira que tudo isto também traduz em euros também. Não é? E depois perguntamos, aquele do meio que é produtividade, isto é percepção, está bem? Ou seja, perguntamos, e lá, versus o ano passado, como é que se sente? Entre 1 e 5, menos produtivo ou muito mais produtivo? Isto é a percepção. E sabemos que quem é mais feliz sente-se mais produtivo em 18%. De maneira que não necessariamente é produtividade, isto é a percepção, está bem? De forma honesta. Mas é razoável pensar que quem se sente também pode produzir mais. Aqui é puramente percepção, está bem? Ora, os outros dois são números, são euros, puro e duro. De maneira que consegue-se provar, né, claramente que se eu tiver pessoas mais felizes, claramente que tem organizações mais rentáveis, pelo menos porque têm menos custos de substituição e têm menos pessoas a faltar. Ok? Isto foi até onde chegamos até agora. Agora, como disse no início, isto é um projeto que, ou seja, um projeto que começou e tem muito para caminhar ainda. De maneira que o que nós fizemos primeiro foi conseguir medir, ou seja, e hoje conseguimos medir o que é isto ser feliz na organização e na função. Temos um modelo que funciona, que aplicamos, que está testado, cientificamente validado, de maneira que funciona. Tem dimensão, tem robustez, tem amostras, de maneira que tudo isso funciona e já o temos, que foi basicamente aqui sim, que é criar modelos. Depois, também conseguimos cruzar com performance, com 3 métricas, que é absentismo, retenção de talento e percepção de produtividade. De maneira que temos 3 métricas de produtividade, 2 delas traduzem em dinheiro, procuramos mais, obviamente, de maneira que foi onde chegámos. Também já conseguimos cruzar o que é isto ser feliz
e está mais comprometido com a organização. De maneira que também conseguimos provar que quem é mais feliz tem mais engagement com a organização também. O que é que estamos a fazer agora? Este ano temos basicamente aqui 3 projetos interessantes, né, para concretizar. 3 mais 2, está bem? 3 a vermelho mais 2 a azul, que já vos explico. Mas temos um projeto com a ACES. A ACES é a Associação Cristã de Empresários e Gestores. João Pedro está aqui e vai falar depois convosco sobre isto. A ACES é um projeto muito interessante que é medir ou caracterizar que são empresas familiarmente responsáveis. Que é um conceito muito giro, muito interessante. Tem um modelo, basicamente, de maneira que este ano vamos cruzar estes dois conceitos, que é perceber se empresas familiarmente mais responsáveis têm colaboradores mais felizes. Ok? Que é algo novo, enfim, que eu saiba, nunca o fizemos em Portugal, né? E vamos dar esse passo e é um passo interessante que vamos ter e acho que vai ser giro, pode partilhar tudo isto outra vez também. Depois, um dos problemas que vimos é que tem a ver com os estilos de liderança, ou seja, vimos que uma das razões pelas quais quem é menos feliz na organização é menos feliz porque a liderança que tem não promove essa função organizacional e, como tal, também vamos cruzar o que é ser feliz com o estilo de liderança. E aqui há vários caminhos possíveis, né? Nós testámos já num grupo mais pequeno, só com professores, né? Foi um teste, basicamente. Portanto, enfim, como sabem, podemos medir liderança situacional, transacional, transformacional, nível 5, portanto, há vários conceitos de liderança e há vários modelos que são passíveis de ser medidos, né? Já testámos isto com professores e vimos que pessoas que são lideradas de uma forma transformacional são mais felizes do que aquelas que são lideradas de uma forma transacional. Isso conseguimos prová-lo. Né? Vamos mais longe agora, que é estar com diferentes estilos de liderança e conseguir provar, se for o caso, né, de que há estilos de liderança que promovem mais o ser feliz numa organização. E 3, um tema que nos tem... Eu diria um tema que sentimos preocupação por parte das empresas, está bem? Quando falamos com elas, que é esta questão dos mais jovens. Né? Ou seja, nós temos um caso interessante que foi no ano passado, quando a Happiness Work do ano passado. Um caso interessante como caso, está bem? Em que aplicado no diagnóstico de trabalho de empresa na organização. E depois percebemos o seguinte, percebemos que quem era mais jovem estava muito feliz, mas queria sair. Quem era menos jovem estava infeliz, mas não queria sair. Não? Que é um caso interessante e preocupante, está bem, diria eu, está bem? Ou seja, porque no fim, ou seja, o talento jovem até gosta de empresa, mas quer ter projetos, ou seja, o meu projeto de vida é diferente do que era o meu pai, né? Quem é mais velho não, está cansado da empresa, está infeliz da empresa, mas não sai porque vai voltar aqui do que não sei, não é? Isso é um problema, certo? Porque no fim, ou seja, o que é que uma empresa faz, basicamente, com isto tudo? De maneira que é um tema hoje que é relevante, que é perceber como é que se retém talento jovem. Ou seja, nós sabemos que, enfim, quem ensina como eu, quem tem filhos como eu, quem está nas organizações como eu, como vocês também, senti isto todos os dias, que é como é que eu retenho talentos jovens, como é que eu tenho pessoas felizes que fiquem cá durante uns tempos, pelo menos. Não é para a vida toda aqui, enfim, isso já não é fácil, né? Mas pelo menos, né? Fiquem cá uns tempos, né? Que é um desafio giro, né? E de maneira que nós este ano vamos também perceber, ou seja, como conseguimos testar isto, como segmentamos, tentar perceber, ou seja, como é que conseguimos ter pessoas jovens felizes na organização. E com isso como é que se consegue reter talento jovem na organização também, que é um tema que é importante e atual também. Isto sobre happiness. Depois, temos aqui 2 temas com... Vou dar ao princípio, enfim, do que eu referia, e vamos falar sobre eles hoje também, que é, nós começámos isto há 6 anos atrás, como vos disse, depois tem por vários caminhos. Um deles é como é que garantimos que lugares felizes são mais sustentáveis, cidades, parques empresariais, por aí fora também, de maneira que também hoje é um projeto que vamos desenvolver também, de investigação, com casos concretos também, vamos mostrar-vos hoje, e queremos desenvolver isto ainda mais, que é como é que locais felizes são mais sustentáveis. Já fizemos em Lisboa, no Funchal. Em Lisboa fizemos também 4 bairros giros, fizemos um Intendente, na Lapa, em Alfama e em Campo Torico, são bairros com tipologias diferentes, e conseguimos também com os juntos de freguesias, e conseguimos demonstrar como é que, ou seja, no fim, bairros ou cidades mais felizes são mais sustentáveis porque atraem mais habitantes e mais turistas. Com isso tem mais dinheiro e mais negócio, né? Vamos mostrar isso também. E esta questão do sentiment analysis foi assim que comecei, assim que vou quase acabar, né? Que é um tema fascinante. Né? De maneira que isso surgiu um bocado por acaso, enfim, foi um evento comum que tivemos nós e mais algumas pessoas, e de maneira o que é este medir sentimentos, ou seja, sentimentos, com análise Big Data, como é que consegue medir sentimentos sobre marca online. Né? De maneira que o Colin, depois ao fim do dia, vai dar uns exemplos, né? Temos casos giros em Portugal, feitos
Fortwell também, com o Uber, com a Emirates e por aí fora. Mas é um tema novo, é um mundo novo, não é? Um mundo novo, e claramente que é interessante, é fascinante e algo que também queremos explorar muito, até porque, quando falamos de análise consumidora, isto é uma mais-valia, que é a dimensão e a genuinidade. Ou seja, porque nós temos casos giros, né? O Colin vai mostrar, temos vários casos, no caso do Trump, que fizemos em conjunto com ele, ou eles connosco no canal, em que apanhámos 37 milhões de menções em 15 dias, online, ou seja, é impossível fazer online, é impossível, não é? E depois, com a inteligência artificial, como é que se trabalham estes dados para chegar a conclusões para negócio, não é? De maneira que, além da dimensão que se consegue ter, é a genuinidade do que é postar online, que é diferente do que questionado de uma forma mais tradicional. Não é? De maneira que são várias de investigação que, enfim, temos de desenvolver, portanto, tudo isto é o projeto que temos, né? E eu digo sempre no fim, está bem, que é, isto é uma porta aberta. De maneira que nós gostamos imenso de partilhar, gostamos imenso que venham ter connosco, de maneira que precisamos de ajuda. Porque, enfim, convém, projetos não faltam, não é? E de maneira que, se alguém aqui assim tem interesse pessoal, profissional, na escola, enfim, no que seja, nós agradecemos imenso que nos digam, porque isto é uma rede aberta. Quanto mais aberto for, mais interessante se torna, de maneira que quanto mais partilharmos, mais aprendemos todos, né? E de maneira que estão à vontade para comentar, sugerir, enfim, quiser, nós agradecemos imenso, porque é tudo aberto, está bem? Pronto. Só para terminar, que é assim, nós estamos a começar este ano Happiness, para o estudo de 2018, temos todos os anos, de maneira que, enfim, isto não tem custo nenhum, está bem? Não estou aqui a vender nada, está bem? É só para ser claro, está bem? Sem custo zero, está bem? De maneira que, ao uma organização querer entrar, é só enviar um mailzinho, de maneira que nós enviamos um link, basicamente participam, têm um diagnóstico e no fim sabem se são organizações felizes ou não felizes, como todos os anos fazemos, está bem? E pronto. Portanto, é basicamente isto que eu tinha para vos dizer. Hein? Eu agora vou passar a palavra ao Ricardo Santos da Hilti e pela Carolina. Se não levarem mal, isto é muito informal, está bem? Como verem isto, diria quase entre amigos, está bem? Que assim é mais interessante. De maneira que o Ricardo falar agora, depois a Carolina, enfim, foi assim que a Carolina é que decidiu isto, né? Que era para o Ricardo, está bem? De maneira que a Carolina que sabe, está bem? E pronto. E o que agora, basicamente, a ideia é, na realidade, casos concretos, como é que organizações fazem as suas pessoas felizes, está bem? E pronto, muito obrigado, espero que gostem do dia, né? E até já. Obrigado.